Bendito seja o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No Evangelho de hoje nós ouvimos que o Senhor nosso Deus e Salvador Jesus Cristo vai para Cafarnaum. Ele desce de Nazaré e vai para Cafarnaum, para aquilo que era chamado o território de Zebulon e Neftali. E o que é que isso significa? O que é que significam estes dois nomes? Zebulon e Neftali. Eram os nomes de duas das tribos. Daquelas 12 tribos de Israel, duas chamavam-se uma, Neftali, e outra, Zebulon. Bem, e essas 12 tribos, a certa altura, separaram-se. Já conhecem a história, não vou repetir, são uns apontamentos pequenos. 10 ficaram juntas e formaram o reino do norte, e duas, Judá e Benjamim, formaram o reino de Judá, o reino do sul. E a certa altura, no ano 720, o Império Assírio conquista Israel, conquista o reino do norte. E no contexto dessas 10 tribos, Zebulon e Neftali também vão para a Síria, também são deportados. O que é que acontece quando as tribos dessas 10 conquistadas chegam? Os que não foram mortos e ceifados pela espada, ainda em território do norte de Israel, chegaram à Síria e, com o passar do tempo, com o passar dos anos, foram-se miscigenando. O que é que isto quer dizer? Foram-se misturando com os assírios e com outros povos do Império Assírio, para onde o Império enviava os escravos. O Império da Assíria, como conquistou esta parte de Israel, o norte de Israel, as tribos do norte, também conquistou muitos outros territórios dos povos vizinhos. Depois pegava nestes povos que conquistaram e tirava de um lado e punha no outro. Tirava-os dos seus territórios e punha-os em territórios desconhecidos. Bem, agora não vou explicar porquê, porque é que politicamente isso é importante, mas há uma razão política para isso, mas não nos interessa saber qual é neste momento. A verdade é que essas 10 tribos de Israel dispersam-se, desaparecem, de tão misturadas elas estarem. A certa altura no Antigo Testamento já não se fala mais dessas 10 tribos de Israel. Resumindo, o profeta Isaías diz a certa altura que a luz brilhará na escuridão e fala de Zebulon e Neftali. E Isaías diz que até a Zebulon e Neftali irá chegar essa luz. E essa luz é o próprio Cristo. Mas Isaías vem muitos séculos, 1000 anos mais, antes de Cristo. Bem, e a certa altura, o que é que acontece? Zebulon, esta tribo, e Neftali, no contexto das 10 tribos de Israel, elas estão mergulhadas na escuridão. Porque, como eu disse, ao miscigenarem-se, ao misturarem-se, ao esquecerem-se de quem eram e dos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, de todos os profetas, eles, misturando-se com os povos que os conquistaram, com os assírios e outros, eles perdem a adoração ao verdadeiro Deus. Eles passam a adorar os deuses que esses povos adoravam. Casam-se com mulheres e homens com mulheres, uns e outros, e a certa altura, ao fim de 40, 50 anos, 60, 70, já não sabem estas 10 tribos de Israel, entre as quais estão Zabulon e Neftali, quem sabe? Quem sabe? E estas 10 tribos eram muito mal vistas pelas tribos, como eu disse há pouco, pelas duas únicas tribos de Judá, do sul, que é, como eu disse, Judá e Benjamim. Bem, e como o profeta Isaías diz não só que estão cheios de escuridão apenas Zebulon e Neftali, mas aqui Zebulon e Neftali significa tudo o que é gentio. E é o que Cristo faz. O Senhor sai lá da cidade, da vila, aldeia, Nazaré, onde não foi amado e bem recebido, e vai para Cafarnaum. E Cafarnaum, a cidade de Cafarnaum, ficava e fica no território, nesse tal território de Zebulon e Neftali. As tribos já não existiam. No contexto daquilo que elas eram integralmente. Já não existiam neste tempo, há 2000 anos, em que Cristo vai para Cafarnaum. Não estavam lá essas duas tribos, Zebulon e Neftali. Mas estavam lá descendentes, misturados, estavam gentios, estavam pagãos, alguns judeus também, de má vivência e de má convivência com a sua lei dada por Deus a Moisés e com os profetas também. Bem, e o Senhor vai levar o quê? A luz a Zebulon e a Neftali, como disse o profeta Isaías. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que mesmo aqueles que já se haviam tresmalhado do povo de Israel, mesmo aqueles
que haviam negado aquela eleição que Deus deu a Abraão e ao seu filho e neto, filho Isaac e neto Jacó. Mesmo essa bênção de Deus havia sido esquecida, e Cristo vai levar à escuridão onde essas tribos penetraram e os seus descendentes a luz do seu reino, para resgate de todos. E o que o Senhor faz hoje connosco é igual, queridos irmãos e irmãs. Da mesma forma que foi levar a luz aos gentios, àquelas terras de Cafarnaum, aquelas terras onde havia vestígios dessas tribos que abandonaram a fidelidade ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, deixaram de ser monoteístas para passar a ser politeístas, esqueceram Deus e passaram a adorar demónios. É até aí que Cristo vai levar a sua luz. O Senhor não esquece nenhum, o Senhor resgata a todos. Esta luz, amados irmãos e irmãs, é nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso Senhor Jesus Cristo, quando sai do ventre de Maria, Verbo encarnado, Ele mergulha na criação de Deus. O Senhor não enjeita, não rejeita, não acusa, não critica a criação de seu Pai, construída por Ele em nome do Pai e vivificada pelo Espírito Santo, enviado pelo Filho da parte do Pai. O Senhor Jesus Cristo não enjeita, não recusa. Ele mergulha na criação cheia de trevas. Ele mergulha dentro de Zebulon e Neftali, como imagem do povo depois da queda, como imagem de todos nós, descendentes de Adão e Eva. Cristo mergulha na escuridão na qual a criação após a queda adâmica existe e vive, para lhe devolver a luz que lhe permite ver claramente um horizonte esquecido. E este horizonte esquecido era o próprio Messias, que neste momento e no Evangelho de hoje se ergue, olhando com um profundo amor, iluminando a todos nesta criação, como eu disse há pouco, na qual o Senhor mergulha e age. Mergulha, age e santifica. Mergulha, age, santifica, resgata, redime e salva. Este é o nosso Cristo. E esta luz que Cristo traz ao mundo para o elevar esta criação de Deus ao patamar da vocação inicial que foi esquecida. O Senhor quer que aquele chamamento, a ver se entendem o que eu digo, filhos, aquele chamamento que Deus deu a todas as coisas criadas, que é ser cada vez mais com o homem e mulher que nelas coisas criadas vivem. Ser essa criação o apoteótico ápice da montanha mais alta, da beleza mais profunda que imaginar possamos. Cristo quer que toda a sua criação seja transformada, transfigurada, de forma que possa espelhar nela própria a vida do seu Criador. É isto que Cristo faz. É isto que esta luz, que é o próprio Cristo, que Ele se apresenta, apresentando-se Ele próprio nessa luz que nos ilumina, que nós devemos de ser. Nós também devemos transportar a luz de Cristo. Nós devemos levar a luz do nosso Senhor Jesus Cristo aos nossos irmãos e irmãs. Repito, nós devemos ser faróis que não acendem com energia elétrica. Devemos ser faróis que acendem com a luz do amor que brota deste Cristo que nos ama e que deu a vida por cada um de nós naquela cruz, que para o mundo muitas vezes é trevas, mas é daquela cruz onde o sofrimento é elevado ao apogeu máximo da dor humana. É daí que brota a luz da ressurreição do nosso Senhor. E nós somos chamados, queridos irmãos e irmãs, a transportar essa luz da ressurreição de Cristo para todos os nossos irmãos e irmãs. Mas para levarmos essa luz, o que é que nós temos que fazer? Sermos outros Cristos. E o que é que nós fazemos tantas vezes, queridos irmãos e irmãs? Nós desculpamos que somos o quê? Incompreendidos. Quantas vezes nós não ouvimos isto no nosso dia-a-dia? Este e esta, aquele e aquela, ninguém me compreende, sou profundamente incompreendido, e vivemos nisto, na vitimização. Porque quando eu entendo que sou incompreendido, qual é o rótulo que eu dou a mim próprio? Sou vítima. Se eu sou incompreendido, eu sou uma vítima dos meus irmãos.
Então, eu sou o coitadinho, aquele que é espezinhado por todos, aquele que não é amado por ninguém. E agora pensemos, será que eu que digo de mim próprio ser sempre incompreendido, eu que afirmo que ninguém me entende e compreende, será que eu estou sempre certo de todas as vezes em que eu digo que ninguém me compreende? Ou é uma desculpa desfarrapada e também bem cozida e cozinhada para eu não me transformar, para eu não me deixar transfigurar por esta luz de Cristo que sai do túmulo, que brota da ressurreição? Será que quando eu digo que sou muito incompreendido e que ninguém gosta de mim, que ninguém me ama, será que tudo isso é verdade? Ou é uma forma de eu poder dizer, bem, eu vou ficar em casa, como ninguém me ama na igreja, ninguém me compreende, ninguém me estima, então eu não vou sair da cama. Ou então saio da cama e vou passear ao domingo, não venho à liturgia. Isto é uma das formas que nós encontramos para nos desculparmos. Às vezes estamos constipados, queridos irmãos e irmãs, mas a luz de Deus não penetra em nós, porque são constipações passageiras, não nos impedem de vir à igreja, estarmos com o resto das outras famílias cristãs ortodoxas, que são a nossa comunidade e família em Deus, presidida pelo Senhor da Luz, que é o próprio Cristo. Não, nós aproveitamos todas as doenças pequeninas, mentindo, alcandorámo-las e levamos-las a doenças grandes, quando só temos uma tossezita às vezes uma ranhocazita que sai do nariz, 1 mês, 3 meses, e fica o nariz limpo por 2 horas, e podemos vir, estar uns com os outros e não vimos. Às vezes, queridos irmãos e irmãs, uma febrezita de 37 graus, já nos mete na cama 3 domingos seguidos para não estarmos com os nossos irmãos. E depois dizemos que somos incompreendidos. Não somos incompreendidos. Nós somos preguiçosos e mentimos. Pensamos nós a Deus, mas a Deus não se pode mentir. Eu posso, só que eu não consigo enganar a Deus. Aos meus irmãos eu posso enganar, mas é triste que eu engane aqueles que devem ser o horizonte do meu amor. Isto para vos dizer, queridos irmãos e irmãs, que para sermos faróis transportadores da luz de Cristo, não podemos arranjar desculpas para não amar como Cristo ama. Também não podemos não ter em nós, fixadas por nossa vontade nossa que deve sair da nossa humildade essa que sai do nosso amor. Sem estes 3 condimentos que eu acabei de referir, não há como fixarmos a luz de Deus em nós. E se não a fixarmos em nós, também não temos luz para transportar e levar-nos aos nossos irmãos, para iluminarmos a escuridão tantas vezes da vida dos nossos irmãos e irmãs, que é feita de tristezas, de angústias, de vidas difíceis, de momentos dolorosos. E nós temos o dever de levarmos uma pequenina tocha, ou um grande holofote, se o nosso amor for bem grande, para iluminarmos as lágrimas daqueles que choram ao nosso lado, que são famílias, amigas nossas, irmãos e irmãs que passam dificuldades, e nós nem sequer sabemos que eles choram, porque não os iluminamos com o nosso amor, e as lágrimas deles continuam a cair na escuridão dos rostos que não vemos. Cristo não é assim, amados irmãos e irmãs. E o que é que nós fazemos? A maioria das vezes, nós subimos, alcanduramos-nos, isto é, como se houver um trampolim debaixo dos nossos pés, e nós saltamos lá para o topo de todas as vaidades humanas. E o que é que fazemos? Criticamos. Já ouviram falar de crítica? Que é crítica. Às vezes eu ouço dizer, por pessoas mal informadas, incluindo até sacerdotes da Igreja de Cristo e fiéis, que não, a crítica não é má. A crítica pode ser construtiva. Certamente já ouviram isto. Aquela famosa crítica construtiva. Não há, amados irmãos e irmãs, e dir-vos já porquê. Não há críticas construtivas. Só há críticas destrutivas. Porque antes de nós usarmos as palavras que saem da nossa boca, como eu sempre digo, nós temos que conhecer o que é que significa cada uma das palavras. Crítica é uma palavra que etimologicamente e ontologicamente, isto é, na sua raiz inicial, quando esta palavra nasce, ela nasce na Grécia e na cultura grega. E crítica é uma palavra que hoje usamos em português e em outras línguas, que vem do grego.
E, na sua origem, quando esta palavra é dada à luz pela cultura local da grega, ela significa o quê? Crítica, em grego, e em português, e em qualquer língua, porque depois ela tem origem maternal na Grécia, na cultura grega, mas esta palavra crítica, hoje todos os países, em todas as línguas, utilizam a palavra crítica. Não se diz crítica, diz outra coisa qualquer, mas que é a mesma palavra, crítica, como nós dizemos em português, com o mesmo significado. E em grego, esta palavra, e em português também, atual e vernáculo, crítica significa análise, entendem? Crítica, a palavra em si significa análise negativa, julgamento prévio. Eu, quando critico, já estou a julgar antecipadamente os meus irmãos. Quando eu critico, eu já faço uma análise negativa dos meus irmãos. Quando eu critico, eu estabeleço que eu sou bom e aqueles irmãos e irmãs que eu critico são os maus. Portanto, não há, queridos irmãos e irmãs, críticas construtivas. A crítica, o comportamento que nós usamos, criticando os nossos irmãos, se for uma doença, não é apenas lepra. É uma lepra cancerígena, torcida, penetra. Não passa apenas numa doença, não seria, a crítica nunca seria uma doença de pele. Seria uma doença que começava na pele e nos apodreceria até à última célula dos nossos ossos. A crítica é o veículo do próprio Lúcifer. Já ouviram falar do Pai Natal ocidental, das criancinhas protestantes, que anda de tornói com renas, que não é o nosso Pai Natal, mas que é o do Ocidente. Pois, a crítica, em vez de ser o tornal desse Pai Natal ocidental, a crítica é o tornal do próprio Lúcifer. Quando eu critico, Lúcifer está entronizado nas palavras que eu digo. Ele próprio já é o mestre de mim mesmo. Eu que critico os outros. Porque que eu saiba, e que a Sagrada Escritura nos tenha dito, não há nenhum momento em que Nosso Senhor Jesus Cristo tenha criticado, fosse quem fosse. O Senhor, porque era mestre, e é o nosso julgador no dia do juízo final, o Senhor admoestava, o Senhor corrigia, o Senhor chamava ao arrependimento, o Senhor não entrava em críticas. Na melhor das hipóteses, que é sempre má, como hipótese, a crítica é um comportamento, como eu disse, se quisermos ser benevolentes, psicológico ou paternal. Eu ainda, enfim, vamos pensar que isto poderia ser bom, mas não é. Porque quando eu estou a ser paternalista, e psicologicamente paternalista é pior ainda, quando eu estou a ser paternalista, eu não reconheço a idoneidade e a maturidade daqueles que estão à minha volta. Porque eu sou o paizão que sabe tudo. Aquele que não considera ninguém ao seu nível. Entendem? Então, na igreja, não podemos ser nem paternalistas, não podemos criticar, nem devemos. Porque não devemos criticar os nossos irmãos. Nós devemos chamar, queridos irmãos, a todos ao arrependimento. E como é que nós chamamos os nossos irmãos ao arrependimento? Por palavras? Não! Mas pelo nosso modelo de vida, que se tornou um modelo cristológico. Nós vivemos arrependidos. E então os nossos irmãos vão ver que nós mudamos. Que nós não somos daqueles coladores de rótulos, como se os nossos irmãos fossem paredes para lá pôr aqueles papéis que inundam as cidades, estragando as próprias paredes. Os nossos irmãos não são paredes, são o rosto de Deus. Se nós quisermos alimentar em nós a imagem e semelhança de Deus. Queridos irmãos e irmãs, só o arrependimento nos permite que sejamos faróis, como eu disse inicialmente, transportadores da luz de Cristo. Às vezes nós pensamos, porquê eu digo isto, o arrependimento? Porque Cristo diz, é dito no Evangelho de hoje, quando o Senhor começa a sua pregação pública, Ele diz o quê? Arrependei-vos, diz Cristo, porque o reino dos céus está próximo. Já porque o reino dos céus, porque o reino dos céus não vai tardar. Está quase aí, é o que Cristo quer dizer. Bem, então Cristo chama-nos ao arrependimento. Mas nós nem sabemos muito bem, às vezes, o que é que significa arrependermos-nos. Nós ouvimos esta palavra milhões de vezes, desde que nascemos até a nossa morte, e é tão estranhamente uma coabitação indesejável entre a palavra e a nossa vida, que nós, conhecendo esta palavra, desde que nascemos arrependimento, morremos sem saber o que isso é.
E sem saber o que isso é, também não fazemos o que isso pressupõe. Arrepender, amados irmãos, ou arrependimento, significa entrar, como eu já disse, em ruptura com a minha vida, com a vida que eu tinha até chegar aqui ao tempo, com a vida até há um minuto atrás. Significa deixar despir-me, ficar nu das roupagens antigas, dessas que eu disse, como a crítica e os julgamentos dos meus irmãos. Significa ficar desnudado para que Deus me banhe com o perdão dos meus pecados e eu possa vestir essa alva clara e linda, branca, impoluta, sem mancha do batismo. Queridos irmãos e irmãs, arrependimento, muitas vezes, para a maioria das pessoas, significa o quê? E que chatice! Vou ter que me arrepender. Arrepender significa o quê? Significa que eu tenho que confessar diante de mim, diante de Deus, que pratiquei, que fiz coisas que não eram para serem feitas, que fiz asneiras, que fiz coisas erradas. Eu tenho que assumir. Quando eu digo que tenho que me arrepender ou me arrependi, o mundo pensa isto. E quando pensa isto, pensa o quê? Que aborrecimento, que chatice. Só posso o quê? Não posso fazer nada da minha vida. Tudo o que eu faço, a igreja diz que é errado. Tudo o que é bom, a igreja diz que é errado. Tudo o que eu gosto, Deus diz que não devo fazer. Todos os sítios onde eu quero ir, Deus e a igreja, deixada por Ele próprio, dizem que eu não devo caminhar por ali. Então nós vivemos o quê? Amargurados com a questão do arrependimento. O arrependimento para a maioria dos seres humanos é uma prisão. É algo que eu não quero fazer, nem ter, nem quero pensar nisso. E o arrependimento, queridos irmãos e irmãs, é o oposto. O arrependimento faz com que eu saiba quem eu sou. Porque quando eu me arrependo, eu reconheço o quê? Cada ato que eu fiz, eu vou inspecionar. Eu vou inspecionar os atos que eu pratiquei ao longo da minha vida, ao longo dos meus dias, semanas e meses. Eu vou entrar dentro da estrutura das ações que eu fiz. E elas vão revelar-me, essas ações e esses atos, se são ações boas ou más. Eu nem preciso de as catalogar. Se eu matei uma pessoa, basta olhar para o morto. O próprio morto, pela morte e pelo silêncio da boca que não se abre, o próprio morto me diz que o ato que eu pratiquei não é bom. Dá para entender o que eu digo? É isto. Quando eu vejo um pobre à minha porta, ao longo de 15 dias, a pedir uma malga de sopa, um prato de sopa, um pão, e 15 dias depois, vejo que ninguém me deu nada, e que ele já não está sentado encostado à parede da minha casa do lado de fora, mas já estendido no chão, quase em estado pré-comático, o próprio morto, no seu silêncio, morto não, quase morto, que eu não alimentei durante 15 dias, nem ninguém, à beira da morte, no seu silêncio, porque já não tenho forças para se encostar nem sequer à parede, ele diz-me no seu silêncio que eu não dei comida. Então, as minhas ações são informativas para mim. Não preciso de ler livros, basta olhar para aquilo que eu faço. E aquilo que eu faço saltará dentro dos meus olhos. Letras garrafais deste tamanho, sem lá estarem essas letras, mas estão lá a ação realizada. Como este morto que eu falei, do qual falei, ou daquele que eu não alimentei, para não dar milhões de exemplos e não sairmos daqui. Então as nossas ações revelam-nos quem nós somos. Então o arrependimento, queridos irmãos e irmãs, é uma lanterna tornada ao holofote. Quando eu me arrependo, eu consigo ver a dimensão exata que todos os meus atos têm. Não a dimensão que eu lhes dou. Não o tamanho que eu dou às minhas ações. Porquê? Porque nós temos a tendência, como... Voltando ao princípio que eu comecei a dizer, temos a tendência a dizer, ninguém me compreende, sou muito incompreendido, sou uma vítima. Como temos esta tendência, então não valorizamos as nossas ações na medida exata do tamanho que elas têm. Como eu sou incompreendido, então eu fiz um malzinho deste tamanho, eu não matei, eu só dei umas trancadas, só derrubei uma parede em cima do meu irmão, eu não alimentei, não foram 15 dias, sabe-se lá, foram 2 diazitos. Eu diminuo tudo, porque eu sou o incompreendido, eu sou a vítima. Não, eu sou um fazedor de vítimas, mas irmãos e irmãs. Na maioria das vezes nós somos fazedores de vítimas. E Cristo não foi fazedor de vítimas. Vê, nós, pela nossa falta de amor, somos fazedores de vítimas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu transformo os meus irmãos em vítima da minha falta de amor. Em vítima da minha falta de amor. Critico em vez de amar. Julgo em vez de perdoar.
Então, eu sou um fazedor de vítimas. Eu sou a guilhotina debaixo da qual coloco os pescoços das minhas irmãs e irmãos e corto um a um. Pela minha ausência de amor, eu transformo em guilhotina que ceifa a cabeça dos meus irmãos e irmãs. Cristo é o quê? Cristo é o oposto. Cristo foi aquele que pôs a sua cabeça e o seu corpo na guilhotina do Gólgota. O Senhor não sobe à cruz dizendo: ninguém me compreende, eu sou inocente, vou aqui injustamente com a cruz às costas. Nós vemos, lemos, ouvimos isto no Evangelho escrito. Não vemos. Só ouvimos o Senhor dizer no Evangelho: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Isto é, perdoa a todos aqueles que me estão a matar, que me estão a conduzir ao alto. Perdoa. Para que o Pai não enviasse anjo nenhum destruir. Se Deus quisesse, bastava um anjo. Nem precisava de anjo. Apenas um ato de Deus. Um sussurro. E toda a terra seria aniquilada naquele momento. Nem eram só ali os israelitas e os que estavam ali pelo meio daqueles povos. Medos, gregos, romanos e outros. Tudo seria destruído se Deus quisesse. E Cristo pede ao Pai: não, perdoa-lhes. E o que é que significa, Pai? Perdoa-lhes porque eu amo-os. Porque só perdoamos quando amamos, amados irmãos e irmãs. Não há como dar perdão a ninguém se não houver amor. Cristo não nos perdoaria os nossos pecados quando nós, diante dele, de Cristo, recebemos a confissão de Cristo, recebemos a absolvição da parte de Cristo através do sacerdote, se ele, Deus, não nos amasse. Se Deus não amasse, não perdoava nada. Vê os deuses. Esses deuses que não são deuses, os politeístas, esses deuses todos que andam por aí ainda hoje e andaram durante séculos, eles matam, eles trucidam, eles exigem sacrifícios, vítimas vivas. Quando perdoamos aos nossos irmãos, fazemos lá a imagem do perdão de Deus, porque nós também precisamos ser perdoados. E então, perdoando em cada ato, nós manifestamos o nosso amor. Em cada crítica feita, no momento em que, em vez de perdoarmos, nós criticamos os nossos irmãos, nós não levamos amor, nós levamos o nosso desdém, nós levamos a vilania da nossa vaidade, nós levamos a arrogância da nossa ausência de virtudes. Nós somos trono feito e preparado por nós próprios, onde um Lúcifer se instala sentado em nós, e só há trevas e escuridão. Então, para que a nossa vida não seja isso, porque nós não fomos criados para as trevas, não fomos criados para a escuridão, queridos irmãos e irmãs, nós fomos criados para a luz de Cristo, que sai da ressurreição e do seu túmulo. Nós fomos criados para a santificação, para nos aperfeiçoarmos, nos santificarmos, nos tornarmos deuses por semelhança naquilo que Deus é, por identificação de natureza. Nós somos criados para sermos deificados, para sermos imortais, para sermos santos, e nesta caminhada para sermos isto tudo, não o podemos fazer, repito, termino, de uma forma egocêntrica e isolada, nesta caminhada rumo ao reino dos céus. As tribos, aqueles que se arrependem, nesta correria para o reino dos céus, nós devemos arrastar connosco os nossos irmãos e irmãs. Arrastar não é como se faz com um cabresto, a cujas pernas se lança uma corda e o arrastamos atrás de nós. Não. Arrastados porque, pelo nosso exemplo, eles vêm no vácuo do nosso exemplo. Como acontece tantas vezes, como vem nos céus, os aviões, quando passam com os aviões supersónicos, vai um vácuo naqueles aqueles motores supersónicos que suga tudo. Se um pássaro estiver ali, ele é arrastado no turbilhão pela velocidade tão alta a ser, todo o ar se põe em movimento e arrasta o que vai atrás. Nós também, pelo nosso exemplo, nós deveríamos arrastar os nossos irmãos pelo nosso modelo de vida. Não porque criticamos, não porque mal amamos, não porque não gostamos, não porque estamos sempre de cara feia com eles. Ponhamos, irmãos, uma cara linda para os nossos irmãos. Às vezes até pode ser uma cara macerada pelas lágrimas de uma hora atrás. Às vezes pode ser um rosto ainda tingido pela dor vivida umas horas antes. Às vezes pode ser, enfim, um olhar nosso ainda macerado, digamos assim, e toldado pelas dificuldades de uma semana vivida com o terror
poucas coisas terem corrido bem, mas mesmo assim nós esforçamos para, no meio de tudo isto que foi horrível nesta semana que vivemos, ainda temos um sorriso para apresentar. Um sorriso não caricato, não é um sorriso de palhaço. Porquê que eu digo um sorriso de palhaço? Há erro nos sorrisos dos palhaços? Não. E sim. Porque os palhaços têm que rir. Quando chega a hora de rirem, eles têm que começar a rir. Quer o palhaço queira, quer não, quer o palhaço seja muito triste ou muito feliz, ele tem que rir. Não é esse sorriso do qual eu estou a falar. Estou a falar de um sorriso genuíno, verdadeiro, que eu quero dar porque eu quero dar. Que ninguém me obriga a dar. E se nós fizermos isto, nós transportamos neste ato de eu dar e de eu ser, e de eu me deixar transformar por Deus, sem nada, nem ninguém, nem o próprio Deus me obrigar, ser eu, uma decisão livre em cada ato que pratico, eu transformo em farol, feito veículo da luz de Deus para todos. E então, queridos irmãos e irmãs, o meu arrependimento já não me tolhe, já não me deixa triste. Já o arrependimento na minha vida não é um indicador das coisas que eu não posso fazer. É um indicador das coisas que eu não fazia, que só fazia as erradas. E então o arrependimento mostra-me aquelas outras todas coisas tão belas que eu não sabia que existiam, que eu não sabia que era para fazer e que eu agora, porque me arrependo das más, descobri as boas. Então eu não fiquei sem nada, eu fiquei sem o que não prestava, para que, iluminado pela luz de Deus, agora que me arrependi das coisas que não deveria ter feito, olhar o horizonte de todas as outras lindas e belas que eu nunca tinha visto na minha vida. A luz de Deus permite que nós descobramos realmente o que é que existe dentro da casa da nossa alma e da casa física onde vivemos, e da vida dos nossos irmãos, e da alma e das casas dos nossos irmãos. O arrependimento é para que nós possamos clicar no interruptor e ver dentro do nosso quarto ou das divisões da nossa casa que não sou obrigado a dar somente aos encontrões, aos móveis de casa, ficando com os dedos negros, que é isso que o pecado faz por imagem. Eu ando aos tropeções na minha vida e eu sou todo negritude. Então, quando eu ilumino as divisões da minha casa, eu vejo já por onde posso andar, entre corredor e cozinha, casa de banho, sala e quartos. Eu já não tenho que andar ao pontapé aos móveis em casa. O pecado faz com que nos ao pontapé, numa linguagem terrivelmente chã e vernacular que estou a usar, andamos ao pontapé na vida, magoando-nos a nós e magoando os nossos irmãos. Então, que o Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vos proteja, ilumine, para que não andemos mais aos tropeções, mas andemos por um caminho iluminado, no final do qual nós já vejamos daqui de longe Cristo e possamos, pelo arrependimento, correr ao encontro dele. E nessa corrida nós vamos iluminando aqueles que são os nossos irmãos e irmãs. O Senhor vos ame em vossos dias e vos ajude na vossa transfiguração, feita de amor e de humildade, a serdes modelo para que os outros encontrem em vós e no vosso exemplo um modelo para que eles também se deixem transfigurar. Pelo perdão, não pela crítica. Pelo arrependimento, não pelo julgamento. Pelo amor, sempre.